Muito bom dia a todos, saudações vascaínas, começando aí mais um Aqui é Vasco. Como sempre, trazendo as últimas e principais notícias do Vasco a todos vocês. Desde já então, peço a você aí que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, dê o seu like, dê a sua moral ao canal que é novo no YouTube. E também não esqueça de acionar o sininho de notificações, que é muito importante para que vocês venham sempre receber os avisos do YouTube quando estivermos gravando novos vídeos. Bem, e após todo aquele show de horrores, né, ocorrido na última partida, nesse último domingo contra o Cruzeiro, né, onde ali aconteceu toda aquela lambança ali no lance do gol do Vasco, né, onde deram sequência ali após o gol do Vasco, onde o Cruzeiro saiu rápido ali, né, fez o gol de empate, mas que enfim, e só foi uma lambança generalizada, né, onde só depois, após ali a partida terminar, que resolveram ali o VAR, né, acionou ali, foi acionado, onde o árbitro resolveu anular o gol do Vasco, né, o que deu toda uma confusão ali, muito grande ali, o que confundiu todo mundo, até nós torcedores que estávamos ali assistindo a partida, né, e que ficou bem clara ali toda a incompetência, né, vindo do VAR mais uma vez, e também da própria Rede Globo, né, a Rede Globo que só após aí, né, terminou a partida e só deu o resultado do jogo após, que foi empate, né, que no caso confirmou a anulação do gol do Vasco ali após o término da partida, o que ficou bem claro ali também, uma grande incompetência vindo da Rede Globo, o que não pegou nada bem, é claro, para a emissora, né? O que ficou ali pegou muito mal e que inclusive eles estiveram pedindo desculpas ali, né? Mas é claro, é mais para não ficar nem tanto mais feio para eles ali, no que foi uma incompetência, algo realmente do que eu nunca tinha visto aí numa partida de futebol, o que aconteceu aí, né? Esse grande mico aí que aconteceu nesse jogo entre Vasco e Cruzeiro, vinda da Rede Globo aí, mas que pediu desculpas aí, né, após a partida, mas que desculpas que não dão em nada, né? Que não resolvem os problemas, principalmente do Vasco, enfim, mas para ela ficar aí bem na foto mesmo e justificar aí o seu grande equívoco, o que eu acho que é o mínimo aí, ela ter pedido desculpas, o que ficou aí muito, que pegou muito mal aí nessa partida contra o Cruzeiro. E o VAR, né, o VAR ficando deixando bem claro ali que após ali ter mostrado realmente as imagens ali, achei até que foi, que a bola realmente pegou nas mãos ali do jogador do Vasco, do Peck, né, no Gabriel Peck, que originou o lance de impedimento ali, onde ele toca a bola para atacante do Vasco, que faz o gol, mas que o VAR, né, deixou o lance correr, onde o Cruzeiro saiu rápido ali, fez ali, empatou o jogo, e só depois que eles resolveram aí verificar, o árbitro de campo resolveu verificar o VAR e resolver anular o gol do Vasco. Então, mais uma vez, uma grande incompetência vinda ali, né, do VAR, mais uma vez num jogo do Vasco em São Januário, o que não é a primeira vez ali, né, onde ficou bem claro nesse jogo mais uma vez. E o vice-presidente, né, Carlos Osório, ontem, né, foi passado que ele foi até a CBF, né, justamente cobrar aí, né, cobrar a comissão de arbitragem, o seu Darciba, né, Garciba, mais uma vez ele que é o responsável pela comissão de arbitragem, né, mais uma vez então o VP foi ali cobrar a comissão de arbitragem, a CBF, né, muito indignado e revoltado ali pelo fato de, mais uma vez, não ter tido nem tanto prejudicado o Vasco, porque realmente muitos acham que o gol foi bem anulado, mas mais pela demora ali, por toda a confusão, por ter confundido ali, né, todos os torcedores, até mesmo os jogadores, e ter gerado todo aquele desconforto ali no final da partida. Então o vice-presidente Carlos Osório estava comentando sobre isso, foi lá cobrar, né, e disse aí que é inadmissível, né, por não ser a primeira vez o VAR, né, deixar a desejar aí mais uma vez no jogo do Vasco, e que não aceita aí ter mais erros aí que tem pesado contra o Vasco, né, durante os jogos
né, do Vasco, né, em São Januário. Então ele esteve cobrando a CBF e disse que, se for necessário, irá cobrar mais e mais, o que achei sim importante, né? Não é mais que obrigação ele, como representante do Vasco, ir até lá, né? Sabemos que, por mesmo que não dê em nada, e como não tem dado em nada, né, como vimos aí até nos jogos anteriores, que o Vasco também foi prejudicado, mas que nem sequer alguém tinha ido lá, mas foi passado que o VP foi lá, o Carlos Osório cobrou, e espera aí ter melhoras aí do seu Gaciba, né? O seu Gaciba, que é muito bom aí na teoria, ele que tem mostrado aí, né, ele que é o responsável pela comissão de arbitragem, mas que na prática realmente eles não mostram aí, não mostram serem competentes aí, principalmente nos jogos do Vasco, falando, é claro, dos jogos do Vasco. Então prejudicando aí o VAR mais uma vez, esse VAR que não funciona aí, quase sempre prejudica o Vasco. Então realmente temos que cobrar, né? Então o Carlos Osório, que foi lá, fez muito bem, e que venhamos a, se necessário, cobrar mais e mais, porque não podemos aceitar e não pode acontecer mais, né, esses tipos de coisas aí que têm sido frequentes aí contra o Vasco, que tem prejudicado o Vasco, fora o próprio, né, o time que não, por mesmo que o time também não venha, né, jogado um bom futebol e não tenha feito sua parte dentro de campo, mas que é algo aí paralelo que também tem pesado e tem atrapalhado o Vasco. Então, que não podemos aceitar. Então o VP Carlos Osório esteve ontem, esteve inclusive comentando aí no canal Atenção Vascaíno, né, que cobre também os bastidores do clube, onde ele citou, né, que é inadmissível, né, ele citou até o termo raio cair 4, 5 vezes no mesmo lugar, né, se referindo aos outros jogos que o Vasco foi prejudicado aí, e inclusive, né, e coincidentemente em São Januário, que é a casa do Vasco, o Vasco tem sido prejudicado por arbitragem. Então ele esteve comentando e falando que irá continuar a cobrar, se for necessário cobrar mais e mais, né, se fazer presente aí, está defendendo o Vasco, caso o Vasco venha a ser mais prejudicado por arbitragem, como tem sido. Então, né, ele esteve aí comentando sobre isso, que foi importante, né, o vice-presidente Carlos Osório. E nessa mesma entrevista, né, quando perguntado aí também pelo jornalista Flávio Dias, aí, quando perguntado sobre, né, agora se referindo ao público, né, sabemos que esse jogo do Vasco aí, tivemos somente 1.000 ingressos que foram vendidos aí para a torcida, mas que ele foi ali questionado e até cobrado ali, né, pelo jornalista que citou aí, e disse, né, que o Vasco precisa do apoio da torcida, principalmente nesse momento mais complicado aí que o time passa aí na tabela, no campeonato, precisando do apoio da torcida mais que nunca. Então ele respondeu ali, né, onde ele disse que, pelo fato onde foi muito corrido, né, passou por toda ali uma burocracia, né, vindo da prefeitura, e onde ele disse ali, deixou bem claro que foi também, né, foi por ser o primeiro jogo aí que marcou o retorno de parte do público. Ele citou que foi um jogo teste, né, e que com certeza mais nos próximos jogos já poderíamos ter um público maior, e justamente isso ele se referiu e disse e afirmou que no próximo jogo já do Vasco em São Januário, que é contra o Goiás aí, né, na próxima semana, o próximo jogo do Vasco agora é fora de casa contra o Brusque, mas já no outro jogo o Vasco enfrenta o Goiás em São Januário. Então ele afirmou que pelo fato aí da prefeitura ter liberado, né, 50% do público, né, que o Vasco, a capacidade de público do Vasco sabemos que é de 22 mil, então com certeza teremos aí nesse jogo dessa partida contra o Goiás já algo aí em torno de quase 11 mil torcedores, né, mais próximo disso, para estar aí apoiando o Vasco nesse momento aí. Ele fez questão de citar, de ressaltar que é muito importante aí, que o quanto mais número de torcedores que o Vasco estiver em São Januário é melhor, é mais importante, principalmente pelo momento que o time passa aí, e precisa realmente do apoio da torcida. Então realmente, na minha opinião, acho sim importante, achei, né, ele está esclarecendo aí, porque realmente foi aí o primeiro jogo aí que marcou o retorno
retorno do público, né? Mas que foi muito poucos torcedores ali, somente 1.000 ingressos, mas que foi esclarecido aí melhor pelo VP Carlos Osório. Então esperamos aí, né? E vamos cobrar de fato aí que tenhamos realmente, né? Como foi aí prometido por ele. Então vamos cobrar já partindo dessa partida e desse jogo contra o Goiás, né? Que tenhamos esse número aí, né? Aproximado aí quase 11.000 torcedores, que será bem mais aí, claro, importante, né, para estar ajudando aí o time do Vasco aí, empurrando o time, né, como toda a torcida aí está ajudando. Então esperamos aí. E um outro ponto também, né, que não sei se foi perguntado, mas que acho importante e que espero aí que seja também revisto e que tenhamos aí, né, como solução, é o preço dos ingressos, né, que sabemos aí que foi aí um valor absurdo, que foi de R$ 250, né, o que também foi aí que deve ser questionado. Então esperamos que nesse próximo jogo aí a torcida aí, a maior parte da torcida, é claro, né, que a maior massa de torcedores não pode pagar um valor tão alto como esse valor. A maior parte da torcida, né, é a massa, né, a massa aí, né, sabemos principalmente no momento que o país atravessa de pandemia aí, né, desemprego, enfim, situação muito complicada financeiramente falando. Então também acho importante aí que tenhamos o ingresso acessível, bem mais abaixo aí do que esse valor, e esperamos sim que eles venham aí também tomar essa providência aí e colocar um valor realmente que caiba no bolso do torcedor, como todo torcedor e maior parte dos torcedores, que é a massa, que é o torcedor, né, mais humilde, que não pode pagar um preço tão absurdo como esse, que foi de R$ 250 nesse jogo passado. E também, né, não esquecendo aí do exame, do teste aí da Covid, que ele esteve inclusive falando, né, citando aí da empresa, né, que fez esse teste, né, falando que foi a empresa aí, que foi também tudo muito corrido, mas que foi muito bem organizado aí, né, onde ele disse, fez questão aí de ressaltar e que não tenhamos, vamos ter problemas aí até mesmo quanto a isso, já no próximo jogo também, né, em relação ao exame da Covid, agora se tratando de preço, não foi passado, mas que também acho que tem que ser aí mais barato, assim como o ingresso. Então vamos esperar aí, ver se de fato, né, essas promessas do VP, aí, do seu vice-presidente Carlos Osório, realmente vão ser colocadas em prática aí já nessa partida aí contra o Goiás, que o Vasco tem no próximo jogo, que vai ser importantíssima para ajudar aí o time aí dentro de campo. Bem, e agora mudando de assunto, vamos falar, é claro, já da próxima partida, né? O Vasco que enfrenta a equipe do Brusque, né? Nessa sexta-feira em Brusque, né? Esse jogo que é fora de casa aí. Um jogo importante, né? O Vasco que marcou bobeira mais uma vez aí contra o Cruzeiro, então que já precisa desde já reagir, né? O Vasco que é o 9º colocado aí, né? Com seus 33 pontos, né? Hoje o Vasco é o 9º colocado, então esse empate realmente foram pontos perdidos aí nesses 2 últimos jogos que pesaram muito, então agora complicou, né? O Vasco que matematicamente aí foi passado, que tem apenas 3% de chances de ganhar. O Vasco que de 13 jogos tem que vencer 9 jogos, né? O que realmente aí é muito complicado, né? Mas enfim, temos que enquanto dependemos ainda, né, por menor que seja aí as chances matemáticas, eu que não gosto muito de falar de números, mas que infelizmente faz parte aí, os números no futebol também são importantes, né, e realmente faz parte aí, né, são dados que também pesam e faz parte do futebol. Então esse é o percentual de chances que o Vasco tem, mas que ainda, né, precisamos de nós, né, precisamos diretamente da gente. Então enquanto tiver chances matemáticas aí, acho que tem que acreditar e torcer, é claro, também pelas combinações de resultados aí ajudarem, que também é importante. Então o Vasco que enfrenta a equipe do Brusque nesse jogo aí, o Vasco que tem alguns desfalques, né? O Vasco foi passado que o Léo Jabá não joga, suspenso, cumpre suspensão do jogo ainda lá atrás, contra o São Paulo pela Copa do Brasil, né? Que ele foi julgado aí, né? Por um ato aí, uma atitude, né? Que não foi passada, enfim, mas que cumpre suspensão já
nesse jogo, né? E teremos também o retorno do Zeca, que não jogou nessa última partida, então provavelmente ele estará retornando no lugar do Riquelme, né? Que não fez uma boa partida aí. Então esses são os pontos importantes já para esse jogo, né? E provavelmente o técnico Diniz, né? O Vasco, que achei sim que teve uma evolução, né? Nesses 2 últimos jogos, embora o resultado, é claro que é o principal, não tenha sido, né, não tenha sido positivo, né, que seria a vitória, onde o Vasco deixou escapar aí nesses 2 últimos jogos. No finalzinho, né, foram muitos parecidos aí, por ter sido o Vasco ter tomado o gol no final do jogo, né, no segundo tempo, assim como foi contra o CRB, foi contra o Cruzeiro, enfim. Então o Vasco que precisa melhorar nesse ponto aí, ter mais atenção, principalmente nos finais das partidas, no segundo tempo, né, o Vasco que fez aí um grande jogo. Achei que no primeiro tempo o Vasco foi bem melhor, evoluiu muito tecnicamente falando, taticamente também eu já vi sim uma evolução, time mais organizado, mais compacto, time que criou, né, time que criou oportunidades, né, o Vasco que tinha essa dificuldade aí com os outros treinadores, mas já vi sim nesses 2 últimos jogos, principalmente com o técnico, nesse último jogo, com o técnico Fernando Diniz. Então o time já joga aí com uma outra postura, já ganhou uma outra cara, e principalmente também com o Nenê, né? O Nenê que deu sim uma grande qualidade técnica ali, né? No time do Vasco, no meio de campo, é um jogador que realmente é diferenciado, né? Jogador que busca ali, que não foge da responsabilidade, chama a responsabilidade, e o time como um todo acabou evoluindo também, né? Mas é claro que precisa evoluir ainda mais e ter aí uma sequência, né? Uma sequência de vitórias que o Vasco precisa. Então não adianta jogar bem e não ganhar os jogos, vencer, né? Então temos que jogar bem, se possível, vencer, que é o principal, e convencer. Então é o que eu espero aí já para essa próxima partida. Então, né, provável aí com esses jogadores aí, provavelmente teremos mudanças aí, né? O técnico Diniz que tem também algumas dúvidas. Então, né, provável escalação para essa partida, é claro, não é oficial ainda, mas provável escalação é Vanderlei no gol, Léo Matos na lateral direita, dupla de zaga, Castan, e aí, né, o zagueiro Valber, o zagueiro que entrou aí no finalzinho da partida contra o Cruzeiro, mas parece ter agradado o técnico Diniz. E só falando da zaga aí, a zaga do Vasco, né, que na minha opinião ainda não transmite 100% de segurança, né? O Castan, para mim, que é um bom zagueiro, mas que é um zagueiro lento, um zagueiro que faz bons jogos, mas que às vezes também, né, deixa a desejar. E esse Ricardo Graça também é um zagueiro que não transmite 100% de segurança. Achei que deu um vacilo aí no lance do gol contra o Cruzeiro ali. Ele poderia ter evitado, a bola passou ali, passou por ele ali, né, que permitiu o jogador do Cruzeiro ali concluir em gols. Então achei aí que, sem contar em outros lances também, é um zagueiro que não transmite aí 100% de segurança, e acho sim necessário esse zagueiro aí, né, que parece que entrou até bem. Então acho sim importante a entrada desse zagueiro aí, esse zagueiro que mostrou muito pouco por ter entrado no final da partida, mas espero que ele venha entrar já no começo, né, e no lugar do Ricardo Graça, que não tem feito aí bons jogos. Então esse zagueiro aí, né, fechando aí dupla de zaga com o Castan, na lateral esquerda o Zeca provavelmente retornando aí no lugar do Riquelme, e aí, né, no lugar do Andrei, o Andrei que foi suspenso aí pelo 3º cartão, o Andrei que inclusive fez sim um bom jogo, esses 2 últimos jogos achei que o Andrei foi muito bem, né, contra o CRB e nesse contra o Cruzeiro, mas infelizmente levou o 3º cartão aí. Então o Bruno Gomes poderá estar entrando aí no seu lugar, né, Bruno Gomes que é um jogador aí que tem, né, que faz essa função mais de marcação. Então Bruno Gomes aí entrando no lugar do Andrei, e aí, né, mais à frente Marquinhos Gabriel mantido, Marquinhos Gabriel que é um jogador, é claro, muito criticado, mas que até nesse último jogo aí, achei que ele fez uma partida de razoável a boa, até que não errou, né, não errou tanto, até participou mais do jogo, tentou ali, finalizou em gols, enfim, achei que ele fez até um bom jogo, mas que, é claro, não foi suficiente
suficiente ainda, esperamos que ele venha melhorar mais e mais, né, para estar realmente convencendo mais, né, de fato aí, e dando resultado aí no time do Vasco. E aí o Nenê, né, Nenê, é claro, o melhor jogador aí, né? Mostrou aí nos últimos jogos. Nenê, e aí do lado esquerdo é a dúvida no lugar do Morato, né? Onde ele pode colocar aí o Gabriel Peck que entrou no finalzinho da última partida, é a opção, né? Um jogador que, né? É um jogador que tem entrada aí, né? O Gabriel Peck, é um jogador até que eu gosto, mas enfim, que oscilou aí nos últimos jogos, já está um tempo aí sem sequência, mas que é uma opção aí pro Diniz, né? E também esse jogador equatoriano aí, John Sanches, esse jogador que inclusive, né, já foi citado aí, era uma expectativa para estrear, ele que veio como um reforço, mas que não sei por que ainda não estreou. Opção, é claro, do técnico Diniz aí, não sabemos aí o porquê, mas que espero sim, né? Eu optaria por esse jogador, então quem sabe aí o técnico Diniz possa estar aí colocando finalmente esse jogador equatoriano, John Sanches. Parece ser um bom jogador, né? Um jogador rápido, habilidoso, é um jogador que eu tive a oportunidade de ver alguns vídeos dele, né? Lances do jogador, e parece ser sim um bom jogador, né? Um jogador de qualidade, então acho sim que merece a oportunidade aí para avaliar o jogador. É claro, o jogador tem que jogar, né? Para estarmos aí avaliando e vendo para se de fato o jogador irá corresponder ou não. E aí, né, na frente, é claro, o matador Germancano, finalizando, é a provável escalação do Vasco para essa partida aí, nesse próximo jogo. Então, né, temos aí alguns dias ainda, né, que antecede esse jogo, mas esperamos aí que o técnico Diniz venha nos treinamentos aí ver, né, os melhores e que a equipe possa estar como um todo se preparando da melhor forma para essa partida aí, que é importantíssima, porque cada jogo agora para o Vasco é uma decisão, é uma final, o Vasco precisa urgentemente vencer, reagir aí, né? E torcer ainda para os outros times aí que estão um pouco à frente do Vasco tropeçar, como hoje podemos ter aí, né? Hoje teremos jogos importantes como o Náutico que é o oitavo colocado, está justamente na frente do Vasco. Tem o seu jogo aí contra a equipe do Londrina, que aí é a equipe que, né, a equipe tecnicamente muito limitada, está aí na zona do rebaixamento, enfim, mas o melhor resultado, é claro, é um tropeço do Náutico, então vamos torcer aí, né, para o tropeço do Náutico, e também o Sampaio Corrêa, que enfrenta o Brusque, né, justamente o Brusque, que é o próximo adversário do Vasco aí, né, na sexta-feira. Então, melhor resultado para o Vasco aí seria, claro, o tropeço também do Sampaio Corrêa. Então esperamos aí, né, que essas equipes venham tropeçar para estar ajudando o Vasco, e o Vasco, é claro, venha fazer o seu dever de casa e venha vencer o seu jogo, que é o mais importante aí, né, nessa sexta-feira aí, já no próximo jogo. Bem, então é isso, deixa aí nos comentários então o que vocês acham aí sobre tudo que foi abordado no vídeo, como sempre, que é importante, né? Fale aí, né, de tudo que foi abordado, que como sempre é muito importante a opinião de vocês. Então é isso, salve, salve, aqui é Vasco, tamo juntos, valeu.